Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 104. Salmo 104. Este é o último domingo da estação da criação 2022. Passamos por essa jornada, aprendemos com o devocionário da criação, tivemos mensagens sobre esses temas, falamos aqui sobre a criação inteira como templo, falamos sobre a dignidade humana, que vem da imagem divina, falamos do plano de Deus para a comunidade, para a família, para a cidade, falamos do trabalho, do mandato cultural, e esse é a última mensagem dessa série. A gente encerra a estação da criação agora no dia 4. E o tema é mandato cultural ainda, mas é a outra parte do mandato cultural. Nós temos que cultivar o jardim, mas também temos que guardá-lo. E eu vou falar sobre isso, sobre o que precisa mudar na nossa perspectiva para a gente guardar o jardim. Salmo 104. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso, estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus, pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva, fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre os seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som do teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos, e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuvas sobre os montes, e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem os seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm o seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite. Quando vagueiam os animais do bosque, os leões jovens rugem pela sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então, as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto, imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por eles passam navios, e o Leviatã, que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti,
para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los, e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo meu ser louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Pai Celeste, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por esse salmo e pedimos que o Senhor torne no nosso coração esse salmo, o nosso louvor e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bastava ler o salmo, não precisava nem pregar, né? Bastava ler o salmo. O que a gente aprende com esse salmo que é importante para cumprirmos o mandato cultural, que é uma das dimensões da teologia da criação? Que Deus, irmãos, é o Deus das criaturas. Deus é o Deus das criaturas. Deus é o Deus da igreja. Deus é o Deus da Igreja Esperança. Deus é o seu Deus, Ele é o Deus dos homens. Mas Deus também é o Deus dos bichos. E eu quero trazer isso para vocês hoje, que é ainda muito contraintuitivo para o cristão típico. A estação da criação termina no dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro é o dia de São Francisco. Uai, será que eu entrei na igreja errada? Dia do Chico, né, Alessandro? Dia do Chico. O Rodolfo não está aqui hoje, mas o Rodolfo é fã do Chico. Mas só para ajudar aí quem matou a aula de história, São Francisco de Assis é anterior à Reforma Protestante. Tá? Nós somos protestantes, batistas, reformados. A gente está nessa tradição aí, né, da Reforma Protestante, junto com os presbiterianos, luteranos, Reforma Continental, anglicanos, pentecostais, tudo mais. Os evangelicais em geral. Beleza, tudo certo. Daqui a pouco tem festa da Reforma, tá? A gente não vai fazer feio, não. Vamos celebrar com Lutero no dia 31 de outubro. Mas veja bem, antes da Reforma Protestante, estava todo mundo junto, tá? Só para explicar isso aqui. Então, todo mundo que era cristão no Ocidente, antes da Reforma, era cristão também. Quer dizer, não é que depois não é, desculpa. Mas é que a gente estava junto, né? Então, a história do cristianismo ocidental e do cristianismo global ali, antes da Reforma protestante, é nossa também, gente. É preciso ter clareza sobre isso. Ok? São Patrício, Columba, os pais capadócios, São Francisco de Assis, Agostinho, é todo mundo crente. Tá? Você precisa entender bem isso aí, é todo mundo crente. É a nossa história aí para trás. Teve essa briga com os católicos, vai demorar um tempo ainda, porque tem umas coisas que eles não querem consertar, né? Então, não vai dar para juntar tão cedo. Mas, eu estou dizendo isso porque
São Francisco ensinou algumas coisas importantes, Francisco de Assis. E ele ensinou isso para os seus seguidores, inclusive, que alguns cristãos ainda se assustam com essa ideia, né? Ele falava para o sol dessa forma, né, como um irmão, para a lua como uma irmã, os pássaros, ele pregava para os pássaros, ele se aproximava dos bichos, ele se via os bichos de alguma forma como próximos. E no nosso mundo moderno, ocidental, isso é difícil, soa mal. Soa mal para nós, ocidentais modernos. Porque para nós, os vegetais, os animais, o mundo, a terra, eles são lugares para a gente impor a nossa vontade de controle. A modernidade ocidental é caracterizada por isso, por uma vontade de dominar. E a razão é que, para aumentar a liberdade, você precisa aumentar o controle. É assim mesmo. O ideal de personalidade livre, que emerge no Renascimento, engendra um ideal de controle tecnocientífico da natureza. Eles são contraditórios, porque se você vai controlar tudo com uma vontade pragmática e técnica, a própria personalidade humana vai ser submersa no processo. Isso, um sem número de pensadores já levantou esse problema. Mas o fato é que, para você ter mais liberdade, você precisa controlar mais. O aumento das liberdades do homem contemporâneo tem muito a ver com isso, com o aumento, a expansão do nosso mercado, né, do sistema de produção, de consumo, de mercado, porque aí você tem mais liberdade nesse sentido, você pode fazer mais coisas, você não é limitado por, enfim, falta de dinheiro, distâncias espacial e tudo mais. São as liberdades, você vive mais, você sabe mais, você viaja mais, você experimenta mais comidas, você tem um monte de coisas que você pode fazer, a sua liberdade aumentou. Em vez de escolher só um carro, ou dois, ou três, né, você tinha que escolher Ford, Chevrolet ou Volks. Aí um belo dia apareceu a Fiat no Brasil. Tem que ser velho para lembrar disso. Aumentou a liberdade. Enfim, eu não estou criticando em si a ideia de consumo, de mercado, não é essa a questão. O ponto é que a nossa sociedade precisou fazer isso. Para aumentar a sua liberdade, aumentou o controle. E a natureza foi visto como matéria-prima. E tão somente isso. É o lugar onde a gente derrama as nossas vontades e os nossos projetos. É o que está no meio do caminho, ou então é uma ferramenta para nós. E é isso que é o problema, um dos problemas no Ocidente, essa relação que a gente tem com a criação. E isso é um problema dos protestantes, dos evangélicos, também dos cristãos. Alguma coisa foi perdida a respeito da nossa relação com as outras criaturas e da relação de Deus com as outras criaturas. Foi perdido. E uma coisa que eu quero trazer aqui, eu já mencionei isso, é que Deus é o Deus das criaturas. Deus não é só o Deus da igreja, não é só o seu Deus, Ele é o Deus das criaturas. Nós lemos aqui, por exemplo, no Salmo 104, que quando Deus se afasta dos animais, eles se enchem de medo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas, a seu modo, os animais experimentam a presença de Deus. E quando Deus se afasta deles, eles têm medo. Seja lá o que isso signifique, existe uma experiência canina da presença de Deus. Existe uma experiência felina da presença de Deus. Existe uma experiência vegetal da presença de Deus. Deus é o Deus dos bichos, sim. Está muito claro aqui no Salmo. Deus é o Deus dos bichos também. Ele tem árvores bem cuidadas, ele faz o pasto crescer para os bichos, ele dá fôlego para os animais, ele alimenta os leõezinhos, diz o texto que os leõezinhos ficam esperando
Eles rugem pela presa e saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Eles ficam esperando o alimento de Deus, os leõezinhos. Então, Deus está envolvido diretamente com as criaturas. A gente tem gatos lá em casa. Todo mundo sabe que eu não sou um fã de gatos. Eu sou fiel e sempre serei fiel a Biju, finada Biju, cachorro que a gente teve. Mas a gente tem uns gatos lá. Os gatos são de Deus, e Deus tem gatos. Deus tem gatos. Deus tem gato, tem cachorro. Deus tem uma bicharada, gente. Deus tem bichos, Deus tem jardins e bichos. Tem uns bichos que a gente não gosta muito, né? Dependendo do seu paladar aí de pet, mas Deus tem os bichos. E os bichos são de Deus. Então, assim, isso é que é estranho pensar, que Deus tem uma relação com os animais que não passa por nós, entendeu? Ele tem uma relação lá com os coelhos que esconde nas rochas. A gente nem sabia que o bicho existia e Deus está lá. Deus tem uma relação com o bicho. Alimenta o bicho, arruma um lugar para o bicho ficar, ele olha. Na hora que deu o tempo, fala assim, ok, sai daí. Aí mata o bicho e acabou o bicho. Mas existem os bichos lá e Deus cuida dos bichos. Não tem nada a ver com a gente aquilo ali. Então, é verdade que o ser humano foi feito à imagem de Deus, ele tem uma função especial, a gente tem visto isso aqui. Mas é verdade que Deus é o Deus das criaturas, ele tem relações com essas criaturas. Vamos ver um pouquinho dessas relações aí. Em geral, veja aí no no 104, versículo 32. Em primeiro lugar, eu quero destacar um fato que para nós é mais óbvio, mais fácil de digerir, de que Deus controla a criação inteira. Basta um olhar e a terra estremece, com um simples toque faz fumegar os montes. Pronto. Deus controla tudo. Mas tem um contexto para essas palavras. Veja ali o versículo 5. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Então veja que Deus tem um controle absoluto. Quem fez o mundo estável foi Deus, e se Deus quiser que ele fique instável, ele ficará. Ele só não faz isso porque ele não quer. Mas se ele tocar no mundo, o mundo treme. Então, a soberania de Deus sobre a criação é absoluta. Se você prestou atenção aí nos primeiros versos da nossa leitura, até o versículo 9, o que nós temos é uma repetição poética dos relatos de Gênesis. O Gênesis não começa com Deus criando ali, haja luz. Então começa assim, ó Senhor meu Deus, como és grandioso, estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Então, nas palavras, na visão do salmista, quando Deus criou a luz, ele não estava só começando a marcação do tempo e criando a luz para as criaturas, mas se vestindo dela. Então Deus começa criando a luz, e ele se veste da luz, e aí ele põe as vigas da sua casa nas nuvens. Então o tabernáculo cósmico começa a ser estabelecido. E existe o lugar santíssimo da presença de Deus, na visão do salmista, e então Deus coloca ali as nuvens, e Deus está envolvido, ele construiu uma casa para ele habitar, olha o que diz o texto. Ele faz das nuvens o carro de combate e cavalga nas asas do vento. Mas então ele firma o mundo sobre os seus alicerces, mas, a gente sabe da história, embora isso não seja detalhado aqui, aconteceu o pecado e Deus mandou um dilúvio, não é isso? Versículo 5, versículo 6, vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. O que é isso, gente? Dilúvio. Dilúvio. Por tua ordem, então, as águas fugiram, ao som do teu trovão saíram correndo, montes se ergueram, vales afundaram ao nível que decretaste, estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. A aliança da criação e a aliança da preservação estão aqui. E esses são o pano de fundo para o salmista olhar o mundo. Então, que mundo é esse? É um mundo que Deus fez, ele julgou esse mundo com água, mas ele fez uma aliança, e ele disse que nunca mais as águas do caos destruiriam a terra. Pronto, então nós estamos no mundo presente agora.
Quando o salmista está falando da criação aqui, ele não está falando só do que Deus criou em Gênesis. Ele relembra que Deus criou, que Deus julgou, mas prometeu preservar, e agora nós temos esse mundo, como está aí, controlado pela soberania, pela providência de Deus, totalmente nas mãos de Deus. Então Deus é soberano, mas além de reconhecer o poder de Deus na criação, o salmista reconhece uma sabedoria nas coisas. Existem as rochas ali, os coelhos escondem nas rochas. Existem os ciprestes e as aves fazem seus ninhos ali. Existem os montes altos e as cabras montesas vão para aqueles lugares. E a terra produz coisas que são tão boas para nós, o vinho, o azeite para o rosto, o pão. Então, o salmista olha isso tudo e ele diz assim: fizeste todas elas com sabedoria, verso 24. Então, o salmista não apenas reconhece que Deus fez tudo, mas ele percebe uma inteligência, uma sabedoria, uma lógica nas coisas. O mundo tem uma ordem, veja bem. Existe a lua para marcar estações, o sol sabe a hora de se pôr, e quando chega a noite, que é Deus que introduz, aí alguns animais saem para caçar, enquanto nós humanos estamos dormindo. Depois os animais se escondem e nós saímos para trabalhar. E o salmista olha a ordem da vida, que inclui a vida humana e a vida natural, e ele olha todo esse sistema e fala: existe aqui uma inteligência, existe uma sabedoria no modo como o mundo funciona. Isso tem sido, a experiência de naturalistas já há séculos. Eu mencionei mais cedo, um dos fundadores do pensamento ecológico moderno, Alexander von Humboldt, talvez alguns tenham ouvido falar dele. Ele não era uma pessoa de fé, mas mesmo assim ele teve a experiência de ficar abismado diante da diversidade e da grandeza da criação nas suas expedições aí que ele fez na América do Sul, foi no Chile, foi na Floresta Amazônica, depois foi para o Oriente, escalou montanhas, e ele fazia ali as anotações detalhadas, e ele descobriu na criação uma abundância imensa. Isso é o que o pessoal fazia. O doutor Lund aqui também, em Lagoa Santa, ele fazia isso, coletava exemplares de animais, exemplares de vegetais, descobertas arqueológicas que ele fazia nas cavernas aqui de Lagoa Santa e mandava, como os europeus sempre faziam, mandava tudo para fora. Mas ele gostava mesmo daqui, gostava de Lagoa Santa. Mas veja bem, essa é uma experiência histórica. Os caras começaram a descobrir isso no século XVIII, ou redescobrir essa glória e beleza da criação, e começaram a catalogar as coisas. O Humboldt fazia isso influenciou muito outros caras, como o próprio Darwin, por exemplo, esse esforço de compreender como a natureza é detalhada e descrever e dar nome para os animais novamente. E a gente encontra isso aqui. Veja a linguagem do salmista no verso 24. A terra está cheia das tuas criaturas. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas você fazer essa observação de repente, num dia de descanso, numa viagem de férias, ou seja como for, você de repente olhar para o mundo e notar que ele está cheio. Parece que Deus está interessado nisso, O versículo 13 diz assim: da tua habitação celeste envias chuvas sobre os montes e enches a terra com o fruto do seu trabalho. Deus é um criador produtivo. O salmista, observando a criação, notou que Deus é produtivo e que ele fica criando e enchendo a terra. E para onde ele olha, Deus fez um negócio. Olha, Deus fez uma coisa ali, Deus fez uma coisa acolá. Para todo lado que ele olha, a todo momento que ele presta atenção, ele vê coisa nova. E ele fica admirado e fala: caramba, a terra está cheia, cheia das tuas obras, cheia das tuas criaturas. E Deus está fazendo isso constantemente. O versículo 30 diz que Deus renova a face da terra. Quem mora
já morou na roça, já ficou na roça, aí você já viu um período de chuva, depois que você tem uma seca, e de repente começa a chover, e aparece uma bicharada, né? A Lagoa Santa é assim, cai uma chuva, a gente não tem sossego, é uma bicharada. O que é aquilo? É Deus renovando a face da terra. Soprando o seu espírito e renovando a face da terra. Então o salmista vê a soberania de Deus, ele vê uma sabedoria de Deus, ele vê também uma abundância divina. E ele vê que Deus está envolvido com as coisas o tempo inteiro. A gente leu agora, por exemplo, no versículo 3, Deus põe as vigas da sua casa nas nuvens de chuva, faz das nuvens seu carro de combate, cavalga nas asas do vento, e os ventos são seus mensageiros. É uma linguagem poética, mas vamos acompanhar essa linguagem poética. Quando o vento está soprando, Deus está enviando mensagens, né? Deus está mandando chuva e enviando mensagens. Algumas mensagens a gente entende, algumas não. Está ventando hoje, por que está ventando? Está ventando para alguém, não te interessa. Deus está mandando mensagem para alguém, para algum bicho. Os bichos estão lendo aí a natureza o tempo inteiro e entendendo coisas que a gente não entende. O fato é que Deus está envolvido com a criação, Ele está cavalgando os ventos. Deus está cavalgando os ventos. Veja aí o versículo 10. Fazes as fontes derramarem águas nos vales. Vejam, quando você encontra uma fonte de água, não é que Deus criou a água lá atrás, não é isso. Quando tem uma fonte jorrando água, Deus está fazendo a água jorrar. Quando você vê o vento, você está vendo uma comunicação divina. Quando você vê a água jorrando em uma fonte, você está vendo um ato de Deus. Versículo 14. Fazes o pasto crescer para os animais. Quando você está vendo, ok, lá em casa não tem pasto, tem grama. Apesar de que a Alessandra queria pôr uma vaca lá um tempo atrás. A gente conseguiu dissuadi-la. Mas a gente tem lá uma grama. Quando chove, igual teve essas chuvas agora, e a grama começa a ficar verde, nós estamos vendo um ato de Deus. É um ato de Deus. A grama crescendo é um ato de Deus. Versículo 20. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Deus não apenas fez a lua e fez o sol, mas Deus acende a luz todo dia e apaga a luz todo dia. Igual o pai que bota as crianças para dormir, elas querem ficar acordadas e fala assim, não, agora acabou, gente, desliga tudo aí, apaga a luz. Então Deus envia a escuridão, porque isso traz um ritmo bom, é um ritmo adequado para a vida biológica funcionar. Então Deus fez um planeta hospitaleiro para a vida, e a gente tem muito mais detalhes sobre isso. A gente sabe que Júpiter está lá por essa razão, para coletar fragmentos de rocha, e não deixar eles ficarem voando por aí e atingir a Terra, né? A vida seria impossível aqui. Então Deus botou Júpiter lá na frente para criar o cinturão de asteroides e proteger a parte interna do sistema solar, e a Lua aqui para capturar a parte também e desviar a parte desses fragmentos, para a gente não ficar aqui debaixo de uma chuva de asteroide o tempo inteiro, né? Na hora certa, quando Deus acha necessário, Ele manda Ele já mandou uns grandes aí, a gente sabe, né? História natural da Terra, mas é um lugar hospitaleiro, tem uma estrutura apropriada para a vida existir. É um universo que é simpático à vida, é um planeta que é apropriado para a vida. É antrópico, né, como a gente diz nas discussões aí de cosmologia, ele é antrópico. Agora vejam, versículo 30. Quando sopras o teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Existe muito debate sobre isso, mas é a coisa mais próxima que a gente tem de uma creácio contínua. Quer dizer, Deus não apenas criou lá atrás, Ele está criando, né?
Ele está criando, Ele renova a face da terra. Deus manda uma chuva, muda as estações, e nós temos sementes, e temos flores, e temos frutos, e temos insetos, e aí temos os bichinhos que comem os insetos, e aí tem vida no planeta. E é Deus mandando o seu sopro. É mais um desses trechos estranhos, como eu disse, porque nós estamos acostumados, muito acostumados a pensar que, na verdade, nós temos o sopro de Deus. Está lá em Gênesis, Deus foi criando as coisas, mandou a terra produzir os animais, mas aí o ser humano ele fez, né, do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então nós dizemos, o ser humano é especial porque ele tem o sopro de Deus. É mesmo, mas aqui diz que os bichinhos têm também. A gente acabou de ler, você que não prestou atenção. Quando sopras o teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. É isso aí. Deus está soprando o tempo inteiro. Vida. Até o gato tem o sopro de Deus. Até aquele pernilongo que te picou de manhã. Todos esses seres estão aí porque Deus está oxigenando pelo seu Espírito Santo a criação. A criação é trinitária também. O Pai criou todas as coisas, segundo a sua mente, que é o Logos, que depois se encarnou na pessoa de Jesus. Por isso existe essa ordem antrópica aí no universo, porque tudo foi feito para o Logos se encarnar. É por isso que ele tem essa estrutura. E o Espírito Santo sempre presente, mantendo a vida e renovando a vida na face da terra. Então, quando você sai de manhã e as coisas estão vivas, tem sol, tem os bichinhos, tem as árvores, você está contemplando os atos de Deus, o seu trabalho providencial de manter a criação funcionando e operando. É isso que a gente está vendo, os atos divinos. Então, existe uma soberania, um controle de Deus na criação, existe uma ordem sábia na criação, existe uma providência divina envolvida com as coisas, até mesmo dia após dia, acendendo e apagando a luz a cada 12 horas. Existe uma abundância divina, porque Ele está produzindo muita coisa, Ele produz o tempo inteiro. E existe um cuidado divino também. Veja aí os versos 16 e 17, a gente já leu mais de uma vez aqui. As árvores do Senhor são bem cuidadas. As árvores do Senhor são bem cuidadas. Você já viu o pessoal que faz bonsai? Os bonsais de Deus são maiores. Mas as árvores são cuidadas. E as árvores, eu disse para vocês, são as árvores do Senhor. Elas não são só árvores. Os ipês aqui da Pedro II não são só árvores. Elas são as árvores do Senhor. E elas são bonitas, e a gente fica pegando muda e plantando, porque elas foram bem cuidadas. Porque nos milhões de anos que Deus trabalhou para deixar elas do jeito que Ele queria que a gente as visse, Ele fez um bom trabalho. E nessas árvores bem cuidadas, as aves fazem seus ninhos. É isso que o texto diz. Deus fez os cedros, Ele plantou os cedros do Líbano. Estão entendendo? Floresta amazônica são as árvores do Senhor, que Ele plantou. Vocês estão entendendo o que significa? Que as criaturas têm relações com Deus que não passam por nós, ainda que nós tenhamos responsabilidades no jardim de Deus, por causa do mandato cultural, mas elas têm relações. Elas não são as árvores dos homens do Senhor, elas são as árvores do Senhor. As árvores são as árvores do Senhor. Os gatos são os gatos do Senhor. Deus tem gatos e cachorros, eu disse isso. E tem outros bichos também. Os bichos são todos do Senhor. Não significa que nós não possamos comer bichos, que a gente não possa comer as plantas, que a gente não possa usar a madeira para construir coisas. Mas
o modo como nós fazemos isso faz muita diferença. E saber que essas coisas são de Deus faz muita diferença. Com certeza fará muita diferença, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista da nossa espiritualidade. Abra a sua Bíblia em Jonas. Por que Jonas? Nós não vamos discutir a vida de Jonas, não se trata disso. Mas a gente sabe que o profeta foi mandado por Deus para pregar em Nínive, não queria de jeito nenhum, porque ele achava que os assírios tinham mesmo é que morrer. Bandido bom é bandido morto. Então ele falou assim, vou fugir. Fugiu, mas Deus pegou ele no meio do caminho. A história do peixe, vocês sabem como é que é. Ele se arrependeu, o peixe cuspiu ele na praia. Aí vai Jonas para Nínive, para pregar lá para os ninivitas. Pregou, aí saiu da cidade, ficou esperando o fogo cair, né? Ficou esperando nada do fogo cair, chateadíssimo. E Deus, então, resolveu ensinar para o cara, dar uma lição para ele. E mandou crescer uma árvore. Cresceu uma planta, fez uma sombra deliciosa, ele amou, ele se apaixonou pela plantinha. E aí Deus queimou a plantinha. E o Jonas ficou revoltado, eu quero morrer. E aí Deus chamou ele para conversar. Versículo 10. Olha a paciência do nosso Senhor. Né? A essa altura ele já podia ter mandado o fogo da Síria direto no Jonas mesmo. Versículo 10. Então o Senhor lhe disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Deus não repreendeu o fato dele ter compaixão da planta não, tá? Atenção. Ele está fazendo uma comparação. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Claro, pessoa humana, né? Não tem valor a pessoa humana? Sem falar de muitos animais. Como é que é? Sem falar de muitos animais. Quer dizer que Deus não destruiu Nínive por causa dos bichinhos? Sim. É isso que está falando aqui na Bíblia. Obviamente não foi a única razão, mas foi uma das razões, foi uma razão tão importante que foi citada junto de 120 mil pessoas. Eu tive misericórdia de não destruir essa cidade, porque lá tinha 120 mil pessoas que não entendem nada e tinha os meus bichinhos. E por isso eu não destruí a cidade. Então Deus se importa com os bichos. Deus se importa com os bichos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 9. Gênesis 9, 8 em diante. Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Esse é o sinal da minha aliança com toda a terra. Versículo 16. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Deus tem um pacto. Deus tem um pacto. Deus tem um pacto com o sol, com a lua, com as montanhas, com os mares, com os rios, mas especificamente, o texto diz toda a terra, mas especificamente com os seres vivos. Deus tem um pacto com o gato. Deus tem um pacto com o cachorro. Deus tem um pacto com as abelhas.
Deus tem um pacto com a grama, Deus tem um pacto com a salsinha. Soa engraçado, mas é isso. Deus não proibiu a gente, inclusive, de consumir esses seres, não. Isso é totalmente eticamente correto, a gente consumir esses seres para a gente viver. Mas Deus tem um pacto com os animais. Está muito diferente da sua religião? Sinto muito. É o que está na Bíblia. Vocês percebem que o fato de que nós estamos no antropoceno e a gente tem a maior extinção em massa de espécies que já foi registrada, e isso tem a ver com a ação humana, é um sério problema, porque Deus tem um pacto com cada espécie dessa que está desaparecendo. Nós estamos em apuros. A espécie humana está em apuros. Não é só porque ela está criando confusão para si mesma, não. É porque Deus vai pegar a raça humana na esquina. Porque Apocalipse diz que Deus vem destruir os que destroem a terra. Está escrito lá em Apocalipse. E está escrito no Salmo aqui também, no final do Salmo, que Deus vai fazer desaparecer da terra todos os ímpios. Não vai desaparecer o gato, o cachorro, não é isso que o texto fala. As árvores não vão desaparecer, Deus não vai deixar isso acontecer. Deus vai sumir com os ímpios antes das árvores acabarem nesse planeta. Ele vai fazer isso, porque Ele tem um pacto com esse planeta. E está na Bíblia, gente. Está na sua Bíblia. Não recorte isso da sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia, com toda a clareza necessária. Então, Deus é soberano na criação, Deus mostrou sua sabedoria na criação, Deus está presente providencialmente, cuidando da sua criação, Deus derramou uma abundância nessa criação, Deus se importa com cada criatura e tem uma aliança com as suas criaturas. Isso tem que significar alguma coisa para Deus, não tem? Versículo 31. Veja aí na sua Bíblia, no Salmo 104, versículo 31. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor se alegra em tudo que Ele criou. Claro, faz todo sentido. Por que Deus botou o Leviatã no mar, aquelas baleias enormes e bichos que a gente nem conhece? Por que tem o leão? Por que tem enfim, todos os pássaros e essas florestas imensas e essa biodiversidade inteira? Porque Deus gosta. Porque Deus se diverte. Porque Deus quer isso mesmo. Você já ficou empolgado assistindo National Geographic? Eu sempre falo isso. Já aconteceu de você ficar impressionado, prestar atenção e ficar impressionado? Pois Deus curte aquilo demais. Está aqui, olha. Eu acho que é o canal preferido dele. Deus curte o negócio, está aqui, ele gosta de ver. Imagina Deus vendo uma caça, porque Deus alimenta os leõezinhos com herbívoros, que Deus alimenta com as plantas, e isso, ok, tá bom, Deus não é. Eu disse que Deus criou todas essas coisas aqui, que Ele se importa com todas as criaturas, mas Deus não é pai de pet, não, tá? Não confundam. Tá? Deus criou, olha para o universo de Deus, é um universo que é sublime, é terrível, ele te deixa, ele faz sorrir e também te faz ficar de joelhos de pavor, é isso aí, isso é a revelação de Deus, é assim, é o Deus que explode uma supernova, entendeu? Que criou um negócio chamado buraco negro, que é descomunal, é difícil até imaginar o que é isso, e Deus que botou os dentes no leão, tá? Os dentes do leão não cresceram depois da queda, não, desculpa te dizer isso, mas ele não cresceu depois da queda, o leão não era boi, né? Nunca existiu um leão transa, não tem esse negócio. O leão é leão, boi é boi. E o leão devorava as presas antes da queda também. Isso não era pecado, não. Existe na criação uma revelação da fúria divina contra o mal e do seu poder de forma analógica na criação. É por isso que Deus, por exemplo, é uma rocha. Você já deu um murro numa rocha?
Você não dá murro na rocha, você constrói a casa na rocha. Aí a Bíblia diz que Deus é uma rocha. Jesus também aparece como leão. Então, tudo isso tem um significado, tá? Porque é a gramática divina para a gente entender quem Ele é. Então, tudo revela aspectos de Deus. Até coisas assustadoras e terríveis e gigantescas que Deus colocou na criação. Elas revelam também. Mas o meu ponto é que, enquanto a gente olha para essa criação e entende que Deus se alegra com essa criação, a gente precisa fazer perguntas sobre que tipo de universo nós achamos que habitamos. Porque a gente está nesse universo de Deus, mas a gente cria os nossos mundos artificiais e esquece aonde Deus está. Agora, Deus, como o texto é claro, se alegra nessa abundância da sua criação. O Chesterton tem uma imagem maravilhosa disso, porque talvez você tenha até tentado assistir National Geographic, depois de eu citar aqui algumas vezes, e tenha ficado entediado depois de 15 minutos. De repente, você já teve a oportunidade de ir num lugar maravilhoso, com uma vista deslumbrante, que você ficou ali 15 minutos paralisado. Mas aí passa o tempo, você se acostuma, né? A gente se acostuma com os prazeres, com o prazer de ver uma paisagem, com a empolgação de ver um animal caçando, com um animal brincando, mas com outras experiências. Aqui o texto fala do vinho, por exemplo, que também é um resultado da obra de Deus. Você pode provar um vinho maravilhoso, mas depois de, sei lá, da segunda taça, não tem mais o mesmo sabor. Porque nós não temos nenhum organismo apropriado para experimentar alegria e prazeres continuamente. Mas Deus não é assim, né? O Chesterton fala isso no Ortodoxia, que nós somos velhos comparando com Deus. Deus é mais jovem do que nós. Já pegou uma criança assim e jogou para cima? A criança fala o quê? De novo. Aí você joga para cima que ela fala, de novo. E isso fica se repetindo, parece que não cansa, né? Pois imagina que Deus é mais jovem ainda. Porque para Deus o tempo não passa. Então Deus o tempo inteiro faz o sol nascer. E no dia seguinte Ele faz o sol nascer. Com a mesma alegria eternamente. De repente você olha uma árvore muito bonita, um desses ipês aí, e você fica maravilhado com aquele ipê. E você sente uma alegria. Pois Deus olha todas as suas árvores por todos os ângulos possíveis. E em todos os seus olhares Ele sorri muito mais do que qualquer alegria que você já teve. E Deus está o tempo inteiro assim, olhando todas as criaturas, por todos os ângulos, do início ao fim da sua vida, e tendo prazer nisso o tempo inteiro. A criação é isso, é uma casa que para Deus é boa. É a casa alegre de Deus. E Ele está aí se deliciando com suas criaturas o tempo inteiro. Então, tendo isso em mente, como nós vamos realizar o nosso mandato cultural? Versículo 33. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei meu Deus até meu último suspiro. Então, o salmista entendeu aqui que a sua função é, como uma dessas criaturas, alegrar a Deus. Mas tem uma diferença. Os seres humanos, como sacerdotes da criação, são aqueles que sabem interpretar o louvor da criação. Os animais, as plantas, estão louvando a Deus, mas eles não sabem disso como nós sabemos. Os seres humanos são o olho da criação. Nos seres humanos, a criação olha para si mesma, se entende como criação e entende o seu destino. O ser humano é o sacerdote no templo da criação. Então, por isso, contemplando todas essas coisas, o homem está numa posição muito especial, que é a posição de poder traçar a origem dessas coisas e honrar a origem dessas coisas. Por isso, então, nós dizemos que o mundo é um templo e o ser humano é o sacerdote da criação. É porque ele pode se alegrar com Deus nas coisas com as quais Deus se alegra. E não é disso que o texto fala logo depois?
todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis, no Senhor me alegrarei. Então, se Deus está alegre com todas essas coisas, eu me alegrarei todos os dias, até o meu último suspiro também com essas coisas. O sacerdócio da criação é um companheirismo com Deus, não apenas cuidando das coisas, mas se alegrando junto com Deus pelas coisas. Então vejam que a observação da natureza aqui não foi simplesmente uma tabulação, uma coleta de dados científicos, não é só isso. A observação da criação aqui pelo salmista culmina no reconhecimento da alegria de Deus e no compartilhamento da alegria de Deus. Essa é a função, esse é o ponto de ser amigo de Deus, como foi Abraão. Você está do lado de Deus e pede para o Senhor: Senhor, como o Senhor vê as coisas? E como eu posso fazer para participar do que o Senhor está fazendo? Essa é a amizade com Deus, foi isso que Abraão fez. Quando Deus tinha que trazer o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, que Deus disse: eu vou fazer alguma coisa sem falar antes com o meu amigo Abraão? E aí ele desce e conversa com Abraão. E Deus está todos os dias conversando com o seu povo. Ele faz o sol nascer sobre todas as criaturas, sobre justos e injustos, mas você que é crente sabe por que o sol nasceu hoje. Você sabe da alegria, da misericórdia de Deus, porque o sol nasceu hoje. E se você é amigo de Deus, você está junto com Ele nisso. E se nós somos amigos de Deus, nós temos que estar junto com Ele também nisso aqui. A ordem da criação. Nós precisamos entender que Deus é o Criador e o Deus das criaturas. Isso tem implicações éticas, sem dúvida nenhuma. Tem implicações éticas e políticas. Hoje é o dia certo de eu dizer isso. O fim da nossa série da criação caiu bem nesse dia, vocês sabem qual. Mas vejam bem, nós falamos aqui na nossa série, por exemplo, sobre família. É um dos itens do nosso devocionário da criação. Quem criou a família? Deus criou a família. Deus criou a família com essa ordem, a ordem natural da família. Homem, mulher, filhos, existem deveres divinos estabelecidos por Deus. Não existe separação na visão cristã de gênero e sexo. Não existe isso. O gênero deve ser aprendido e cultivado de modo consistente com a diferença sexual natural, porque Deus criou essa ordem, e a família tem que ser baseada nessa estrutura, e outras coisas são invenções humanas, negações da ordem criacional. Essa é a visão da Igreja de Esperança. E é verdade que um setor inteiro da política nacional, a esquerda, ignora sistematicamente a família. Verdade. E defendendo a ética bíblica, a família, muitas pessoas estão fazendo suas escolhas aí, né? E eu acho que isso é perfeitamente legítimo. O tempo de zombar de quem escolhe em quem votar por causa de considerações éticas, morais, de família e tal, já passou. Já passou. Mas aqui tem um outro lado da moeda, porque a ordem da criação não é só a família, não. E as criaturas? Deus também tem um pacto com as criaturas. E tem um outro setor imenso da política nacional, à direita, que não está dando uma banana para isso. É verdade. E realmente é totalmente irresponsável. Que derruba o mato aí e árvore igual Saruman fazia. Vai dar ruim. Então, assim, se nós vamos levar a sério a ética bíblica da criação, por isso eu tenho dito, eu repeti isso aqui no púlpito, eu tenho que dizer, existe alguém que representa o cristianismo hoje? Não, não existe. Existe gente que quer representar e não quer, mas alguém que represente bem? Não tem. A ética bíblica está aqui, é família, mas as árvores do Senhor também. Infelizmente, hoje a gente não tem algo assim. Tem gente que quer
cuidar das plantinhas e aborta. E tem gente que quer cuidar das crianças e quer derrubar as árvores do Senhor. Então, é um choque de realidade, é bem apropriado no dia de hoje. Para a gente se lembrar disso, tá? A nossa religião não é celebrada na urna, ela é celebrada na igreja. Quando a gente louva o Senhor, lê a Bíblia, leva a sério o que a Bíblia diz, e eu não quero recriminar de modo algum o voto de ninguém, você vai seguir sua consciência. Mas eu quero destacar esse ponto. Nenhuma visão de mundo que negue a ordem da criação e a alegria de Deus com a sua criação pode ser suficiente para o cristão. E isso significa que nós temos que fazer coisas novas. Se nós vamos operar como sacerdotes do Senhor, nós temos que pensar no médio e longo prazo o que nós vamos fazer a respeito disso. Deus nos ordenou cultivar e guardar o jardim. Esse é o mandato cultural. Não se trata apenas de construir cultura, construir cidades, inventar tecnologia, arte e tudo mais. Não é só isso. O modo como a gente faz isso, nesse lugar que o salmista está descrevendo, importa. De acordo com o Salmo 104, entre todas essas criaturas, existe inclusive uma, que é o ser humano. E ele é descrito como uma das criações de Deus, que se levanta e vai para fazer o seu trabalho até a tarde. É um sistema só. É verdade, o ser humano é a imagem de Deus, ele tem uma dignidade especial. Nesse sentido, ele está separado do resto da criação? Sim. Mas aqui no Salmo 104, ele não está separado. Ele é uma das criaturas de Deus. Está muito claro aqui no versículo 21. As pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Depois de falar de todos os bichos, fala desse bicho. E aí, ó Senhor, que variedade das coisas criaste. Nós somos parte disso aqui. Nós somos parte disso aqui. Então, nós temos que mudar o coração. E eu quero te convidar, em primeiro lugar, talvez você não tenha, nós somos, evidentemente, muito pequenos para dar uma solução para a crise ambiental planetária. Sem utopias. Nós somos muito pequenos, você é muito pequeno. Mas também a Bíblia não dá nenhuma obrigação desse tipo. A Bíblia não diz que nós vamos salvar o mundo também não. Então eu não quero que você fique com essa carga em cima de você. O que eu quero que você se lembre é de que Deus tem a ver com tudo isso aí. Os bichos são de Deus, as árvores foi Ele que plantou, as árvores são as árvores do Senhor. O que eu quero te convidar, em primeiro lugar, antes da gente dar uma solução ética, uma proposta ética para a sociedade hoje, é o seguinte: isso tem que ser a nossa espiritualidade. Os irmãos estão entendendo que existe uma oração inspirada por Deus na Bíblia, cujo tema é as árvores do Senhor? É uma oração, gente. Ele, depois de descrever isso tudo, ele fala assim: todo o meu ser louva ao Senhor. O que dá conteúdo para o louvor ao Senhor? O que dá conteúdo para o sacerdote da criação louvar o Senhor? A criação. Ela dá o conteúdo. E se ela não for parte do nosso cântico e da nossa oração, não vai de fato ser parte das nossas preocupações éticas, científicas, políticas e assim por diante. Não vai mesmo. Ou será de uma forma torta, como eu mencionei agora, que tem sido feito no nosso país. Irmãos, o texto termina com uma nota pesada. Desapareçam da terra os pecadores e os perversos. Deus não vai destruir o seu planeta, mas Ele vai tirar todo mundo que está desgovernando esse planeta. Vai sair do jogo. Vai vir juízo de Deus. Mas apesar dessa nota pesada, o salmista não deixa de cumprir o seu propósito. Qual é a chave para nós honrarmos o Deus das criaturas e para nós incluirmos na nossa teologia evangélica a responsabilidade com a criação? Em primeiro lugar, não é fazer alguma coisa. Todo o meu ser louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Vai começar aonde tudo começa na vida cristã, com adoração e gratidão. Amém? Vamos orar.
enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu quero te pedir para orar sobre isso. Que Deus faça o universo que Ele criou ter um papel na sua espiritualidade, nas suas orações, nos seus louvores, na sua gratidão diária. Amém?